Olá, pessoas, tudo bem? Faz uma semana do último vídeo, vamos para mais uma meia hora, uma pílula semanal de química. A gente conversou semana passada, eu espero que vocês lembrem, tenham feito a tarefa e exercícios, acompanhado. A gente conversou sobre elementos químicos, sobre número atômico, sobre número de massa e como descobrir a quantidade de nêutrons de um elemento químico, né, através de um símbolo que eles te derem no exercício. Ou num texto, ou numa apostila, ou num artigo, enfim, é onde você entrar em contato com isso. Só para recapitular o que a gente viu então, dos 118 elementos químicos que tem na tabela periódica, cada um deles tem a sua identidade. E essa identidade ela é chamada de número atômico. Tá? Cada elemento químico tem o seu número atômico. É como se fosse o RG deles, o CPF. E esse número atômico, ele é o quê? Ele significa o quê, fisicamente? O número atômico é o número de prótons. Né? Só recapitulando a matéria da aula passada. O número atômico é o número de prótons. Então, se o hélio, por exemplo, tem número atômico 2, é porque ele tem 2 prótons. O lítio tem número atômico 3, é porque ele tem 3 prótons. Aí tem número atômico 4, 5, 6, 7, 8, todos os números inteiros ali, positivos, até o 118. Então são 118 elementos químicos, tem desde o número atômico 1, que é o hidrogênio, até o 118, que é o organessono. Cada um deles tem a sua identidade, é o seu número atômico, é o que a gente simboliza Z. Então, hélio tem 2 prótons, né? Z igual a 2. O hidrogênio, que tem um próton, Z igual a 1. Carbono, que tem 6 prótons, Z igual a 6. Organessono, que tem 118, Z igual a 118. Então, o número atômico é o número de prótons. O número de massa, isso aqui é uma revisão ainda, o número de massa que a gente viu na semana passada era a soma de prótons mais nêutrons, né? Prótons e nêutrons. Tudo que está no núcleo do átomo, dentro do núcleo. Prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons dá o número de massa. Então, se pegar lá um carbono com número de massa 12, e lembrando que o número de massa tem símbolo A maiúsculo, né? Então, A igual a 12. Carbono, A igual a 12. A massa dele igual a 12. Se ele tem 12 de massa e o número atômico dele é 6, como é que eu faço para achar o número de nêutrons que ele tem? Porque a massa é prótons mais nêutrons, né? Então, para achar o número de nêutrons, basta pegar a massa dele, nesse caso 12, menos 6, que é o número atômico. 12 menos 6 dá 6 nêutrons. Se fosse o caso do nitrogênio, o nitrogênio com 7 de número atômico e 15 de massa. 7 de número atômico, 15 de massa. Bom, a massa 15 quer dizer prótons mais nêutrons, né? Deu 15. 7 é o número atômico, ou seja, só a quantidade de prótons já dá 7. 7 para chegar no 15, são quantos nêutrons que tem nessa conta? 7 para chegar no 15, como é que você faz? 15 menos 7 dá 8. 8 nêutrons para esse nitrogênio. Então, descobrir o número de nêutrons é uma coisa que a gente fez semana passada, a gente já exercitou isso, já teve exercícios, e aí agora a gente vai se concentrar nesse início dessa aula de hoje no número de elétrons, no número de elétrons. Como é que você descobre quantos elétrons tem através de um símbolo? Como é que você descobre quantos elétrons um elemento químico tem? Dentro de um texto, de um enunciado de exercício, enfim, de um artigo científico, de uma revista. Vou pegar aqui uma ilustraçãozinha bem ruim que eu fiz, que ela representa um átomo. Tá? Tem aqui uma representação de um átomo, eu já te explico o que eu quis dizer com essas bolinhas. Bom, a gente tem aqui, ó, tá vendo? A parte central, que é o núcleo, e a parte em volta, que está em roxo aqui, que é a eletrosfera. No núcleo, a gente tem que tipo de partículas? Isso a gente já viu nas outras aulas, tá? Prótons e nêutrons. Eu estou representando os prótons como essas bolinhas P+. Por que P+? Porque o próton ele tem carga positiva. E o nêutron como essa bolinha azul escrito N, tá? Então, prótons P+, o nêutron é o Nzinho azul. Aqui em volta, isso no núcleo, né? Em volta aqui a gente tem a eletrosfera. A eletrosfera tem os elétrons só. E quantos elétrons tem essa eletrosfera? Tem 3, né? Eu estou representando como E negativo, E-. Por que E-? Porque o elétron ele tem carga menos 1. Importante, o próton ele tem carga relativa mais 1. O elétron tem carga relativa menos 1. Tá? Então, eles têm cargas de mesmo módulo, né? De mesmo valor numérico, porém de sinais diferentes. O próton tem carga mais 1 e o elétron tem carga menos 1. Saiba disso, é bem importante para você. Próton tem carga mais 1, elétron tem carga menos 1. Próton tem carga mais 1, elétron tem carga menos 1. E aí, se a gente fosse pensar dessa forma, o nêutron, ele é neutro, eletricamente neutro. Então, o nêutron não vai contar
em termos de carga elétrica, tá? Mas o próton e o elétron sim. O próton tem carga mais 1, cada próton tem carga mais 1 e cada elétron tem carga menos 1. Próton carga mais 1, elétron carga menos 1. Quantas cargas positivas a gente tem nesse desenho aqui? Desse átomo aqui, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Então, o total de cargas positivas dá mais 3. Quantas cargas negativas tem nesse desenho? 1, 2, 3 também. Então, 3 cargas positivas, mais 3. 3 cargas negativas, menos 3. Aqui ficou bem ruim o meu menos 3, mas mais 3 dos prótons, né? Menos 3 dos elétrons. Quanto que dá isso? Se a gente somar, né? Mais 3 com menos 3, 0. Carga zero quer dizer o quê? Quer dizer que isso alguma coisa é neutra quando a carga dela elétrica é 0. Então quer dizer que um átomo ele é neutro? Um átomo sempre é neutro. 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 Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que para um átomo, a quantidade de prótons que ele tem é sempre igual à quantidade de elétrons. A quantidade de prótons é igual sempre à quantidade de elétrons. Aqui deu quantos prótons? 3. Quantos elétrons que vai ter nesse átomo, então? 3 também. E se fosse 4 prótons? Se fosse um átomo de 4 prótons, quantos elétrons teria? 4. Se fosse um átomo de 18 prótons, teria 18 elétrons. Então, o número de elétrons, basta você contabilizar o número de prótons. Vai dar a mesma coisa. Tem que dar. Porque um átomo sempre é neutro. Sempre, sempre, sempre dará a mesma quantidade. Para um átomo de prótons e elétrons dentro dele. Tá? Beleza, então. Um átomo sempre é neutro? Sempre é neutro. Mas se eu encontrar uma coisa como essa daqui, por exemplo. Se a gente fosse analisar... Focou. Se a gente fosse analisar isso aqui, quantos prótons a gente tem? 1, 2, 3. 3 prótons, tá? 3 prótons. Quantos nêutrons a gente tem? 1, 2, 3, 4. 4 nêutrons. Então, 3 prótons, 4 nêutrons. E quantos elétrons? 2. Para a gente contabilizar a carga elétrica, para saber se é neutro ou não é, a gente tem que pesar ali na quantidade de prótons, que são os positivos, com a quantidade de elétrons, que são os negativos. Então, prótons tem quantos aqui? 1, 2, 3. 3 prótons. Tem quantos? 1, 2, 3. Ou seja, a carga positiva é mais 3. Né? 3 prótons, cada um dá mais 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, mais 3 é a carga positiva, né, desse átomo. E a carga negativa dele? Tem 2 elétrons só. Isso quer dizer que menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, a gente tem mais 3 cargas positivas, 3 prótons, porém 2 elétrons só. 2 elétrons só. Como é que isso é possível? Como é que, aqui, por exemplo, a gente tinha um átomo neutro, tá? 3, 3. Por que de repente existe essa possibilidade? Dá para fazer isso aqui em casa, por exemplo? Arrancar um elétron, assim? Você veja, né? Tinha 3 elétrons aqui, agora tem 2. Tem como, arrancar, tirar um elétron de um átomo? Tem. E não é muito difícil. Se você tiver um pente, uma bexiga, você ficar esfregando assim, um pente plástico no seu cabelo e depois colocar perto de uma bexiga ou de uns papeizinhos, você consegue atrair eletricamente, quer dizer que você eletrizou um corpo. Quando você eletriza um corpo, quer dizer que ou você tirou elétrons dele ou você colocou elétrons dele. Então tem como fazer isso aqui, um átomo, virar esse outro negócio aqui, perdendo um elétron. Tem como fazer isso em casa com facilidade? Tem. É um processo de eletrização comum, tá? Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês tiram uma blusa, assim, tipo um casaco que vocês estão, e esse casaco você pegou um vento com ele, e aí você tira esse casaco e você chegou em casa, tá mais quente, tirou o casaco e aí deu um estaladinho assim, tec, 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 ou saiu uma faísca, já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, dá uma arrepiada no cabelo, assim, quando você tira. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Principalmente, eu acho que aqui em Curitiba é mais fácil, porque aqui é mais seco. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vento, um dia seco, com um vento forte, só isso já consegue arrancar elétrons de um corpo. Então, tem como pegar esse negócio aqui com 3 elétrons e arrancar um elétron dele para virar esse negócio? Tem como arrancar um elétron de um átomo? Tem. E se eu arranquei desse átomo aqui um elétron, ele continua sendo um átomo? Não? Lembra que um átomo é eletricamente neutro? Se eu arranquei um elétron dele, ele não é mais neutro. Como é que você sabe disso? Quantos prótons tem? 3. Quantos elétrons tem? 2. Como é que fica a conta? Mais 3, 3 prótons, menos 2, 2 elétrons. Mais 3, menos 2 dá mais 1. Ele tem carga resultante, ele tem carga mais 1. Ele não é neutro. Então, se uma espécie como essas, que parece um átomo, não for neutra, é o que se não for um átomo? A gente chama de íon. I-O-N. Íon, com acento no I. Íon. Essa palavrinha aqui. Íon. Nesse caso, esse íon teve carga de que sinal? Positivo. Quando o íon tem carga positiva, ou seja, ele perdeu elétrons.
Quando um átomo perde elétrons, ele fica com prótons sobrando, né? Na conta ali, mais e menos, fica com prótons sobrando. Quando ele tem, por exemplo, tinha 3 prótons, né? Eu arranquei um elétron, quem que está ganhando agora na carga? Os positivos estão em maior quantidade. Então, se ele era neutro inicialmente e eu arranco um elétron, ele fica com qual carga? Positiva. Então, isso é uma coisa que para vocês não se confundirem com o passar do ensino médio inteiro, é bom que vocês comecem a memorizar já. Sempre quando você arrancou um elétron, tirou elétrons, perdeu elétrons, um átomo perde elétrons. Quando o átomo perde elétrons, ele fica positivo. Tá? Quando o átomo perde elétrons, ele fica positivo. Por quê? Porque os elétrons são coisas negativas. Se ele perde elétrons, ele fica positivo. Tá? Então, sempre quando houver uma carga positiva num, entre aspas, átomo, ele na verdade não é um átomo. Ele é um íon positivo. E esse íon positivo recebe um nome especial. Chama cátion. 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 Então, o que é um cátion? É um íon positivo. É uma espécie que tem a carga elétrica positiva, como esse daqui. Existe uma outra possibilidade ainda de eu ter esse exemplo, né? Um átomo neutro, 3 prótons, 3 elétrons, bonitinho, carga zero. E eu, em vez de arrancar um elétron, colocar um elétron a mais. Tem essa possibilidade? Tem. Fica de que jeito? Fica deste outro jeito aqui. Deixa eu dar uma dobradinha. Fica deste outro jeito aqui. A gente tem como se fosse o mesmo átomo, né? 3 prótons, 3 nêutrons e tal. Isso aqui, 3 prótons, se você for dar uma olhadinha na tabela periódica, qual que é o átomo, o elemento químico que tem 3 prótons? É o lítio. Então a gente está vendo esses exemplos aqui com o átomo de lítio, tá? O elemento químico lítio. Então você tinha lá um lítio e tal, que era esse aqui. Neutro, lítio, né? Normalzinho, sem carga, sem nada. 3 prótons, 3 elétrons. E eu fui lá e coloquei um elétron a mais. Aqui. Quando eu coloquei um elétron a mais, perceba, eu tenho 1, 2, 3 prótons, normal, igual estava antes, né? Só que aqui, em vez de ter 3 elétrons, tenho 4. Então eu coloquei um elétron a mais num átomo. Ele continua sendo um átomo quando ele ganha um elétron a mais? Não, porque se for contar as cargas, ó, quantas cargas positivas? 1, 2, 3, né? Mais 3. Quantas cargas negativas? 4. Não está mais dando zero a conta final. Não é mais neutro eletricamente. Então está dando que valor aqui nesse exemplo? -1. Está dando negativo. Então se ele não é mais um átomo, ele é o quê? Se ele está com carga negativa, ele é o quê? Ele é um íon. Íon. I-O-N. Com acento no I. Íon. Existe o íon que perdeu elétron, que é o positivo. Existe o íon que ganhou elétron, que é o negativo. Então esse aqui é um íon negativo. Tá? O que é um íon negativo? Era um átomo, só que parou de ser um átomo quando ganhou um elétron a mais. Então ele tem sobra de elétrons. Ele está mais negativo. O íon negativo é o cara que tem elétrons sobrando. Tá? Então ele ganhou elétrons. Ele era um átomo, ganhou elétrons. Ficou como? Negativo. Tá? Então a ideia é vocês lembrarem do seguinte. Sempre que um átomo perde elétrons, ele fica com carga positiva. Tá? Sempre que um átomo ganha elétrons, ele fica com carga negativa. Tá? Então, quando ele ganha elétrons, fica com carga negativa. Quando ele perde elétrons, fica com carga positiva. E aí os nomes desses íons, né? O íon positivo e o íon negativo, eles têm nomes especiais. Aqui a gente viu que o íon positivo, ele se chamava cátion. E como é que é o nome especial do íon negativo? Ele se chama ânion. Então, recapitulando essa ideia. Existe o átomo, que é uma espécie química neutra. Se o átomo perde elétrons, ele fica com carga positiva, ou seja, ele se torna um cátion, que é o íon positivo. Se o átomo, que estava neutro, né, tipo aquele ali do exemplo inicial, 3 e 3, 3 prótons, 3 elétrons, ele estava neutro, ele ganha um elétron a mais, ele fica com carga resultante negativa. Ele é um íon negativo, a gente chama ele de ânion, que é o nome para íon negativo. Então, ou você tem um átomo, ou você tem um cátion, que é o íon positivo, ou você tem um ânion, que é o íon negativo. Uma dessas 3 espécies, né, se parece ali com o conceito de átomo, tá? Só que o átomo é apenas aquele que é eletricamente neutro, ok? Agora vamos ver no papelzinho alguns exemplos de exercício de como você achar o número de prótons, como você achar o número de nêutrons, como você achar o número de elétrons e tal. E aí a gente depois vai ver umas tarefas, beleza? Eu coloquei aqui, pessoas, um exercício para a gente treinar, contabilizar essas partículas subatômicas, né? Lembrando que partículas subatômicas são partículas menores que o átomo.
E aí as que a gente está estudando por enquanto, e vai ser aquelas que a gente vai estudar, na maioria, grande maioria do ensino médio, grande maior parte do ensino médio, é o próton e o nêutron, que estão lá dentro do núcleo atômico, né? O nêutron sem carga elétrica, o próton com carga elétrica mais um, e aí o elétron fora na eletrosfera. Tá? Então, lembre-se bem lá das aulas de modelo atômico, quando a gente parou no modelo atômico do Rutherford, que tinha o núcleo, né, positivo e a eletrosfera em volta. No núcleo, não no modelo atômico do Rutherford, mas depois foi aprimorado esse conceito. Descobriu-se que no núcleo existiam os prótons e os nêutrons, e aí fora dele os elétrons, né, que o Rutherford já tinha descrito no seu modelo. Então, a gente fica com esses 3 tipos de partículas que existem dentro do átomo. E é muito bom que você tenha uma ideia disso já, né? Em mente. Que dentro do átomo, pra gente, por enquanto, vai ter o quê? Prótons, nêutrons e elétrons, tá? Prótons, nêutrons e elétrons. Para a física hoje em dia, 2020, já tem mais de 32 partículas subatômicas catalogadas. Bósons, férmions, positron, neutrino, enfim. A gente não vai entrar nisso nem de perto no ensino médio. Tá? A gente talvez vá comentar disso durante 5 minutos no máximo na aula de radioatividade, quando a gente for dar uma conversada sobre radioatividade, mas não vai passar disso não. Então, concentrem-se nessas 3 partículas aqui, tá? Dentro do núcleo, prótons e nêutrons, fora elétrons. Prótons e nêutrons dentro do núcleo, fora elétrons. Beleza? Elétrons são os entes negativos, prótons são os positivos e os nêutrons não têm carga elétrica. Beleza? Agora, esse exercício aqui, ele se propõe aqui, é que você consiga contabilizar o número de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo, de um íon, sei lá, olhando aqui esse tipo de representação. O817, lítio 3,7 com carga mais, magnésio 12,24 com carga 2 positivo, alumínio 13,27 com carga 3 mais. O que são essas cargas positivas aqui? Neste lado da folha, vai ter ainda um outro lado da folha aqui, tá? Mas neste primeiro lado da folha, a gente está vendo primeiro aqui um átomo, certo? E outras 3 espécies, que não sei se vocês lembram da parte teórica dessa aula, a gente chamou de cátions, né? São cátions, são íons positivos. Aí como é que eu sei? Aqui, à direita, acima, a gente vai ter sempre a carga elétrica da espécie. Se não tiver nada aqui à direita em cima, nenhum sinal, mais ou menos, é porque é um átomo, é porque é neutro. Se tiver algum valor de carga positiva, seja ele mais um, que a gente não precisa colocar mais um, tá? Quando coloca só o sinal mais, subentende-se mais um. Então esse aqui é o lítio com carga mais um, esse aqui é o magnésio com carga mais 2. Esse aqui é o alumínio com carga mais 3. Esses caras com carga positiva, aqui no lado direito acima, são os cátions. Lembre-se, cátions. Então são 3 cátions aqui. A gente tem então o oxigênio aqui, 817, ele é um átomo, e esses 3 outros são cátions. Aqui a gente tem um cátion de carga mais 1, aqui a gente tem um cátion de carga mais 2, aqui a gente tem um cátion de carga mais 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse lítio aqui perdeu um elétron, por isso ele ficou com carga mais 1. Esse magnésio perdeu 2 elétrons, por isso ele ficou com carga mais 2. Esse alumínio perdeu 3 elétrons, por isso ele ficou com a carga mais 3. Então, o número de elétrons que um cátion perdeu vai sempre aparecer aqui em cima? Vai. Então, sei lá, se você vê lá na sua frente, num exercício, num texto, alguma coisa assim, Bi, bismuto 4+. Quer dizer o quê? Que esse bismuto 4+, ele é um cátion, né? Por isso tem carga positiva. E quantos elétrons ele teve que perder para chegar nesse bismuto 4+? Teve que perder 4. Então, aqui em cima sempre aparecerá nos cátions a carga positiva e acompanhada dela, antes aqui do sinal, engraçado, né? A gente não coloca escrito aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3. A gente coloca, se for mais 1, a gente coloca apenas o símbolo mais. Se for mais 2, a gente coloca 2 mais, aqui com o número antes, né? 2 mais. A gente coloca, se for 3 positivo, a gente coloca 3 mais. Se for 4, 4 mais. Então, esses são exemplos de cátions, tá? Cátions na tabela periódica, que alguns elementos químicos com carga positiva. Só uma outra nomenclatura, já para aprofundar bastante esse conceito, né, para vocês estarem preparados para lidar com eles, a gente fala assim, quando um cátion ele só perdeu um elétron, a gente fala que ele é um cátion monovalente. Eu vou escrever isso aqui em algum lugar, tá? Cátion. Isso aqui é um exemplo de um cátion, ó, cátion monovalente.
Cátion quer dizer que ele é uma espécie com carga positiva. Monovalente, esse mono indica uma vez apenas. Então ele é um cátion monovalente porque ele perdeu apenas um elétron. Esse cara de baixo, ele é um cátion bivalente. Ele é um cátion bivalente. Por que ele é um cátion bivalente? Ele é um cátion porque ele tem carga positiva, ele perdeu elétrons. Ele é bivalente, pois ele perdeu 2 elétrons. Ah, esse aqui de baixo, então, como é que seria o nome? Pensa aí. Tic-tac, tic-tac. Pensou? Seguindo a mesma lógica, monovalente. Bivalente, esse aqui é um cátion, já que perdeu 3, ele é um cátion trivalente. Pois perdeu 3 elétrons. Tá? Então, um cátion monovalente, um cátion bivalente, um cátion trivalente. Tá? Aqui indica o número de elétrons que esses caras perderam. Tá? Bacana. Existe cátion tetravalente? Tem, né? O bismuto, por exemplo, né? Um cátion tetravalente. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos, então, de átomos e tipos diferentes de cátions. Tá? Tem o monovalente, o bivalente, o trivalente. Tem vários cátions que são monovalentes. Por exemplo, lítio mais, sódio mais, potássio mais, H mais. Cátions bivalentes, magnésio 2 mais, berílio 2 mais, cálcio 2 mais, estrôncio 2 mais. Cátions trivalentes, alumínio 3+, ferro 3+. Então, são representantes de tipos diferentes de cátions que a gente tem aqui. Agora que a gente já falou bastante sobre teoria, né, vamos ver como calcular, né, o número de prótons, elétrons e nêutrons nesse caso, cada um desses 4 casos aqui. Olha, oxigênio 8,17. Oxigênio 8,17. Bem, esse 8 de baixo, lembra que ele é um número atômico? Esse 8 aqui de baixo ele é um número atômico. O número atômico já é direto o número de prótons. Então, quantos prótons tem esse cara? 8. Como é que eu acho o número de nêutrons? Ó, aqui em cima a gente tem a massa. Tá? Ó, aqui é Z, embaixo, né? Z é o número atômico. Aqui em cima é o A, que é o número de massa. Então, aqui embaixo os menores valores, né? São sempre o Z. E aqui em cima sempre o A. Então, número atômico, número de prótons, 8. Aqui em cima é o número de massa. Como é que eu faço para achar? Aqui ninguém perguntou a massa, né? Pediu o número de nêutrons. Olha, se eu somar esses dois, tem que dar 17. Sempre a soma de prótons e nêutrons tem que dar o número de massa. Então, 8 mais quanto que dá 17? Como é que eu faço essa conta? Subtraia o 17 com 8, né? A gente já fez isso semana passada. Subtraia o número de massa com o número atômico e vai te dar o número de nêutrons. Então, 17 menos 8 é quanto? Dá 9? É isso? 9. Então, só fazendo a prova real, né? 8 mais 9 dá quanto? 17. Então, fechou. 8 prótons mais 9 dá 17, ou seja, são 9 nêutrons. E como é que eu faço para achar o número de elétrons? É fácil. Isso aqui não é um átomo? E quando eu pergunto se é um átomo, eu quero dizer, ele não é eletricamente neutro? Sim, isso quer dizer que o número de prótons tem que dar exatamente igual ao quê? O número de elétrons. Se ele é neutro, se ele não tem carga nenhuma aqui em cima, esse cara tem que ser igual a esse. Esses dois têm que ser iguais. Ó. Mais 8 menos 8 dá quanto? 0. E se é 0, não aparece nenhuma carga aqui em cima. Então, se ele é um átomo, ou seja, não tem nenhuma carguinha aqui em cima, ele não é um íon, nem cátion, né, positivo, nem ânion, que é o negativo. Se ele não é um íon, ele é um átomo. Entenda? Ou ele é um átomo, ou ele é um íon. Se ele é um átomo, é porque ele é neutro, não tem carga nenhuma aqui em cima. Se ele é um íon, é porque ele ou tem carga positiva, ou ele tem carga negativa, que a gente vai ver ainda. O caso, né, do outro lado da folha, nos outros exemplos. Então, aqui, ele é um átomo, 8 prótons, então 8 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons, tá? Cátion monovalente aqui, né? O lítio. Esse lítio tem 3 de número atômico, então tem 3 prótons. Ele tem 7 de massa, e como é que eu faço para achar o número de nêutrons? Subtraia. 7 menos 3 dá 4. 4 nêutrons. Como é que eu faço para achar o número de elétrons? Olha, quantos prótons ele tem? 3. Então, quantos elétrons ele teria normalmente, se fosse um átomo? Teria 3. Porém, o que aconteceu com ele? Olha lá, tem uma carga positiva, então ele perdeu um elétron desses aqui. Ele teria quantos? Ele teria 3. Tá aqui, prótons. Ele teria quantos elétrons? 3, para dar esse mesmo número, se ele fosse um átomo. Porém, ele não é um átomo. Ele é um cátion, ele tem uma carga positiva. Então, desses 3 elétrons que ele teria, ele perdeu 1. Ele fica com quantos? Quantos elétrons tem esse cara? 2. 2 apenas. 2. Ele teria 3, né? Para ser um átomo, mas ele não é um átomo. Ele perdeu um elétron. Então, ele tem 2 apenas, em vez de 3. Tá? Vamos continuar esse raciocínio. Magnésio aqui. O magnésio, número atômico 12. Então, 12 prótons. Qual é a massa dele? 24. Então, para achar o número de nêutrons, 24 menos 12. 24 menos 12 é 12. Então, ele também tem 12 nêutrons. E o número de elétrons? Vamos ver. Olha, normalmente esse cara, se ele fosse um átomo, ele teria quantos elétrons?
12, né, para dar esse mesmo valor. Teria 12, igual a gente fez aqui em cima, né? 8 deu 8. 12 daria 12. Mas desses 12, o que aconteceu com ele? Tá vendo aqui, ó? 2 mais. Esse magnésio tem um sinal 2 mais aqui em cima, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Ele teria 12. Se ele perdeu 2 elétrons, fica com quanto? Esses 12 perdeu 2? Esse cara tem 10 elétrons só. Aqui o alumínio. Alumínio, número atômico 13. Então, quantos prótons? 13. A massa dele é 27, né? Então, 27 menos 13 dá quantos nêutrons? 14. Qual o número de elétrons dele? Olha, ele teria, para dar certinho aqui, ó, prótons com elétrons, se ele fosse um átomo, ele teria 13. Teria 13. Porém, ele tem algum sinal? Tem, ó, mais 3. Mais 3 quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Ele teria 13, ó, para dar o mesmo número de prótons e elétrons. Teria 13, mas ele perdeu 3. Então, fica com 10. Esse cara tem 10 elétrons só, ok? Então, esse é o raciocínio para a gente achar o número de elétrons de cátions. Agora vamos ver o raciocínio equivalente para o número de elétrons dos ânions. Olha, aqui tem um exemplo de átomo, tá? Ó, esse aqui eu fiz uma lambança aqui, acabei... Isso aqui não é nada, tá? É só eu escrevendo nada a ver, circulando, tá? Então eu tenho carbono, que tem 6 número atômico, 12 de massa, tá? Carbono, 6 de número atômico, quantos prótons? 6. Qual é o número de nêutrons dele? Ó? 12 menos 6, 6. Ele é um átomo, ele não tem carga nenhuma aqui em cima, certo? Ele é um átomo, ele não tem carga nenhuma aqui em cima. Então, se ele tem 6 prótons, é porque ele tem também 6 elétrons. Para um átomo é simples assim. Se for um átomo, não tiver carga nenhuma, 6 prótons, 6 elétrons. Fechou. Aqui, ó, nesses casos, veja, aqui eu tenho nitrogênio com carga elétrica 3 negativa. Eu tenho oxigênio com carga elétrica 2 negativa. Eu tenho flúor com carga elétrica negativa. Esses caras não são ânions. Lembra de nome? Ânion. Ânion é o cara que tem carga elétrica negativa, né? Então aqui a gente tem 3 ânions diferentes. Aqui a gente tinha cátions. Aqui a gente vai ter ânions. Então isso aqui é um ânion. Esse flúor aqui é um ânion. Esse oxigênio aqui é um ânion. Esse nitrogênio é um ânion. E aí, para seguir a mesma lógica de nome, lembra? Ânion, monovalente, bivalente, trivalente. Cátion, monovalente, bivalente, trivalente. Aqui também tem essa mesma lógica. Ó, esse flúor com carga menos aqui. Esse menos quer dizer que alguém ocultou o número 1, né, que não precisa ser escrito. Então é 1 negativo aqui. É um ânion monovalente, pois ele tem apenas um elétron sobrando. Ele tem apenas uma carga negativa. Monovalente. Aqui é um ânion com carga 2 menos, né? Então ele é um ânion bivalente. Aqui é um ânion tetra. Burro. Não é tetra não, é tri. Aqui são 3 só, desculpe. 3. Então é tri. Tetra seria se fosse 4, né? Trivalente. Aqui é um nitrogênio, é um ânion trivalente. Trivalente, por isso tem 3 cargas negativas, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara aqui, ele, além dos elétrons que ele já tinha, ele ganhou mais 3 elétrons. Aqui, além dos elétrons que ele já tinha, ele ganhou mais 2 elétrons. Aqui, além dos elétrons que ele já tinha, ele ganhou 1 a mais. Então, vamos contabilizar aqui prótons, nêutrons e elétrons para cada um desses 3 ânions. Nitrogênio, 7 de número atômico, 7 prótons. Massa 14, faça 14 menos 7, quantos nêutrons? 7. Número de elétrons, era para ele ter quanto? 7, para esses dois serem iguais, né? Tipo aqui. 7, era para ter 7 elétrons, mas ele ganhou 3. Ele ganhou 3, então ele tinha 7. Mas ele ganhou 3 a mais do que ele já tinha, ele ficou com 10 elétrons. Aqui embaixo, o oxigênio, ó, número atômico, 8. Massa 16, então 16 menos 8, 8 nêutrons. Carga 2 menos, é um ânion bivalente, carga 2 menos. Ele tinha 8 prótons, certo? Teria 8 elétrons. Se não fosse isso aqui, ele ganhou 2 a mais. Então ele tinha 8. Ele ganhou 2 a mais, quer dizer que ele tem 10. Esse cara tem 10 elétrons. E aqui o flúor, no último caso, número atômico 9. Massa 19, ou seja, 19 menos 9, quantos nêutrons? 10. E quantos elétrons? Ele teria 9, né? Teria 9 elétrons, porém ele ganhou 1 a mais, né? Aqui não está escrito número 1, mas a gente subentende. Então, menos 1 quer dizer que ele tinha 9, mas ganhou 1 elétron a mais, então ele tem 10. Beleza? Agora eu vou passar para vocês um exercício de tarefa. A tarefa vai ser algo muito parecido com isso, só que para vocês fazerem sozinhos, certo? Então, boa tarefa para vocês, vou congelar a imagem e colocar a musiquinha. Até mais, até semana que vem. Boa semana para vocês, se cuidem aí, boa quarentena, se puderem, fiquem em casa. Até mais.
Está aqui a tarefa de vocês dessa semana. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons para cada espécie. Letra A, potássio, 19, 40. Sódio, 11, 23, carga mais. Bário, 56, 137, carga 2 mais. Gálio, 31, 69, 3 mais. Cloro, 17, 37, menos. Enxofre, 16, 32, 2 menos. Fósforo, 15, 31, 3 menos, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer exatamente isso aqui que a gente acabou de fazer no exemplo, porém, para esses casos, tá? Então, indique o número de prótons de cada um, indique o número de nêutrons de cada um, indique o número de elétrons de cada um deles.